Então, pessoal, agora nós vamos receber aqui o nosso convidado do programão desta sexta, que é o jornalista e crítico musical Rodrigo Faur, que acaba de lançar um livro maravilhoso com a editora Record, que é A Audácia dos Invertidos, que faz um levantamento histórico dos anos 50 até o final dos anos 1990, da cena cultural, política, LGBT no Rio de Janeiro. Além disso, ele também é autor da História Sexual, da MPB, da biografia do Calbi Peixoto, Dolores Duran e Ângela Maria. Então, vamos receber o Rodrigo Faur. Oi, meu querido, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Tudo. Eu só queria fazer uma correção, que o meu livro ele vai até o final dos anos 80, vai dos 50 ao fim dos anos 80, até 1990. Tá bom, correção feita. Muito obrigado por aceitar o convite. E quero começar, então, aqui a conversa, Rodrigo. Tem uma questão que eu gostei muito, até onde eu pude caminhar no seu livro, que é a questão da memória. E você mesmo, logo na abertura, você fala, né, que foi a memória, né, da história da comunidade LGBT que o te levou também a elaborar esse trabalho. Então, eu queria que você faça um pouquinho dessa motivação e por que é importante esse registro da memória. Eu sempre tive uma obsessão pela memória nacional, né? Eu não sei de onde vem isso. No meu trabalho inteiro, a vida inteira, eu sempre quis trazer para os mais novos, trazer para as pessoas, para que as coisas não morressem, porque nosso país tem um problema crônico de não ter cultura de memória, porque a memória é uma cultura. Você ensina aos filhos, às pessoas, que o passado é importante e que deve ser preservado, o que ele tem de legal. Então, eu sempre fiz 10 livros sobre história da música, e aí, agora, recentemente, na pandemia, eu entrei no Facebook, comecei a postar umas fotografias antigas da época que eu me assumi, que era uma época, ainda anos 90, que as pessoas não levavam máquina fotográfica para os lugares LGBTs, e na época GLS. E eu dei um jeito de levar para alguns lugares, para o Bar da Leboy, para a Fundação Progresso, Mercado Mundo Mix, enfim, umas coisas. E ao postar essas fotos, fiquei perplexo com a quantidade de pessoas comentando e contando histórias, mas era uma coisa muito desproporcional ao que eu fazia no Facebook. Aí eu falei, tem uma história aí para ser contada, e aí realmente a minha intuição estava certa, eu mudei o tema da minha tese de doutorado, que eu ia fazer, ia ser também sobre música. Aí eu resolvi mudar e falar dessa história LGBT, e me concentrei no Rio de Janeiro, não só por ser a minha cidade, mas pelo depoimento de alguns mais velhos que eu já tinha na época, que eu já conhecia, que eram meus amigos, Edith Starr, o César Sepúlveda, Luiz Fernando Borges, eu já percebia o fascínio que causava a cidade no resto do Brasil, e também que 90% dos LGBTs importantes, assumidos ou não, do Brasil, moravam no Rio de Janeiro nessa época, vindo de várias regiões do Brasil ou daqui mesmo. Então, eu resolvi me focar nesse período. Eu pretendia falar também da época que eu comecei, que a década de 90 é extremamente importante, porque é quando as coisas realmente começam a ir para frente, começa a parada gay, começa essas coisas, começam revistas gays, a moda das revistas americanas e inglesas, começa a ter, né, até G-Magazine, né, com homens até héteros nus, isso foi uma revolução, mas não coube porque eu fui abrindo a cortina do passado e fui voltando para trás, falei, bom, eu tenho que priorizar as pessoas mais velhas que estão vivas, para contar essa história, e é uma oportunidade ímpar que eu tenho de fazer isso. E realmente foi a melhor coisa que eu fiz, porque desde que eu comecei a escrever o livro, já morreram meia dúzia. Então, eu senti com o tempo que se eu não botasse a mão nessa memória agora, quer dizer, naquele momento, né, 6 anos atrás, muito dessa memória ia se perder para sempre. Porque a nossa história é uma história subterrânea. Ela não é uma história oficial. Ela é uma história de memórias orais, sabe? De pessoas contando
Você tem muito poucos registros escritos sobre essa história, porque era uma história que não deveria ser registrada, ela era para ser escondida, entende? Então, aconteceu isso, eu entendi o peso do que eu estava fazendo logo no começo, sabe? Eu já percebi, eu falei, gente, eu não acredito que isso nunca foi bem contado, sabe? Eu não acredito nisso. E aí comecei a entrevistar loucamente as pessoas, e fiz uma opção no livro de colocar muitas aspas, muitas coisas na primeira pessoa. É isso. Essa sensação que você relata no livro, eu vivi ela 2 momentos. Nos anos 2010, quando saiu o documentário do Dizzy Croquettes, que eu falei, gente, como que isso aqui aconteceu às 6 horas de São Paulo e eu nunca tinha ouvido falar? Eu não sabia, assim, e os meus amigos também não conheciam o Dizzy Croquettes, e o documentário ajudou também, né, a resgatar a história deles. E eu vivi isso de novo, e aí eu quero saber a tua opinião, quando eu vi o filme do Ney Matogrosso também. Porque o filme consegue trazer pra gente o impacto não apenas musical, mas sexual do Ney Matogrosso. E eu conversei com o pai de uma amiga minha, que foi em muitos shows do Ney Matogrosso, na primeira fase dele. E ele contava, não, Marcelo, era um impacto, e se você falasse que era um show dele, te chamavam de viado. Então, veja, e é o Ney Matogrosso, mas a gente, quanto LGBT dos anos 90, 2000, que é o meu caso, não tinha muito essa noção do impacto social, sexual, que o Ney também causou, assim como o Dizzy Croquettes. E aí eu te pergunto, há também uma certa homofobia no contar a história da música brasileira, das artes brasileiras? Como você observa, como crítico musical que você é também? Olha, eu acho que o machismo e a homofobia são coisas que eram normatizadas na nossa cultura. Então, toda a história, assim como também aconteceu com muitos negros, com muitas mulheres, então, que foram invisibilizados. E agora a gente está numa fase de trazer essa história de volta. A gente só sabia que os antepassados dos pretos eram escravizados. A gente só sabia de uma ou outra mulher que se destacou, às vezes, à sombra de um homem, um negócio assim. Então, agora a gente está numa fase de trazer essas histórias de volta. E também é da nossa comunidade. Você veja que nas biografias do século XX, raramente, assim, qualquer pessoa, quando uma pessoa era casada com uma mulher ou com um homem, isso naturalmente sempre foi colocado. Agora, se tem uma história homossexual no meio, fudeu. Aí é um problema, sabe? Ai, é melhor não falar, não sei o quê. Ou, se tem um amigo, um parente, uma pessoa desse personagem que seja LGBT, raramente isso é colocado. Então é como se não existisse, é muito louco isso, sabe? É uma coisa louquíssima. E falando sobre esses, você falou do filme de Croquettes, falou do filme do Ney, mas tem um outro aí também, que é o Divinas Divas, da Leandra Leal, que também é uma história absolutamente esquecida das pioneiras travestis artistas que ganharam o Brasil e o mundo, né, da geração de Rogéria, Valéria e Heloína dos Leopardos. Esse filme também foi extremamente importante, ela fez na hora certa, porque depois, logo em seguida, elas começaram a morrer, só tem 2 vivas. Então, realmente, você tem razão, assim, são marcos. O filme do Ney, para mim, não causou tanto impacto, porque eu sempre estudei muito o Ney, sou amigo dele, então eu via o filme e ficava me lembrando dele contando as histórias para mim. E também ficava também assim, um pouco emocionado por ser um pouco amigo dele, e de uma pessoa tão importante, né, para a nossa cultura, né, porque o Brasil é antes e depois do Ney Matogrosso. Isso sabe, não tem nem como Sim. contestar, sabe? Não, eu fui no show dele em dezembro, agora aqui em São Paulo, no estádio do Palmeiras, e me chamou muito a atenção a presença de jovens de 15 a 18 anos. E eu fiquei pensando, me parece que é o impacto do filme, né? O filme fez um trabalho histórico ali, né? De trazer para uma nova geração quem é Mato Grosso, como você colocou, né? Esse divisor. Porque hoje em dia, tudo bem, você tem, sabe, lógico que existe uma extrema-direita, uma extrema, sabe, uns extremistas que ainda cometem crimes homofóbicos e tudo mais, mas hoje você tem leis que nos protegem de alguma maneira, você pode processar alguém que fizer uma coisa dessas. E nesse tempo, eu sempre digo isso, reforço,
até a cartela de cores das roupas masculinas era preto, marrom, branco, azul marinho, cinza, e acabou. Você não tinha outras opções. Então, era tudo muito careta, era tudo muito assim, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. O homem não podia chorar, o homem não podia ter sentimento, o homem não podia ver novela, o homem não podia colecionar a revista do rádio, o homem não podia ter... Tá? Tudo era coisa de mulher, sabe? Então, o homem não podia usar sandália havaiana, o homem não podia usar tamanco, não podia usar uma camisa estampada, uma camisa vermelha, uma camisa colorida, uma brinco polar, nada. Então, você liga o Instagram hoje, você vê alguns gays falando de como é que você faz a lavagem intestinal para poder, entendeu? Para poder transar, é inacreditável. As pessoas fazem piada com isso, sabe? As bichas fazem loucuras, sabe? Nas redes sociais, piadas internas sobre, sabe, quem gosta de, quem é ativo, quem é passivo, quem, sabe, quem gosta disso, quem gosta daquilo, e sobre diva, sobre isso, tudo, sabe? Era tudo nas entranhas, tudo escondido, tudo, sabe, tudo a boca pequena. E fazer esse livro me trouxe esse sabor de época, assim, eu conheci figuras maravilhosas. Sempre tive, em todas as entrevistas, que eu tenho hoje duas famílias, tenho a minha e tenho a família que eu conheci por causa desse livro. Não só dos vivos, ficaram alguns meus amigos, como alguns que já foram e que eu considero agora da minha família. E realmente foram pessoas extremamente audaciosas. Por isso que o nome também é Audácia dos Invertidos, porque a Audácia era uma Julia gay dos anos 70, Audácia, e porque realmente eles foram também audaciosos. Invertidos porque era como a nossa comunidade era chamada na imprensa, anormais, invertidos e imorais. Uhum. Trazendo essa história dos anormais invertidos, tem um capítulo que eu achei divertidíssimo e interessantíssimo, que é o do quando Foucault conhece o Madame Satã numa boate, num bar, né? No Cabaré Casanova, que foi o último grande cabaré da Lapa, que antigamente era de mulheres, e os gays e as travestis foram invadindo ao longo do tempo, e nos últimos anos, nos anos 90 e 2000, já era uma casa totalmente gay, né? 80 também, já era uma casa bem gay. E lá, quando veio ao Brasil, queria conhecer o Bafom, né? Queria conhecer, né? E aí o Luiz Carlos Lacerda, que não frequentava muito ambientes gays, lembrou do Cabaré Casanova, que era um ícone, levou ele lá, quando chegou lá, deu de cara, o Madame Satã explicou para ele quem ele era. Aí ele ficou encantado, né, com aquela figura, né? E só que, claro, imagina se Madame Satã saber que era aquele intelectual francês, entendeu? Mas é curioso, porque no fundo é aquilo que eu digo, né? Não importa o nível social, não importa a sua cor, não importa nada. Todos nós nos unimos, sabe, por essa característica, que deveria ser uma coisa muito mais normatizada, mas que ainda causa celeuma, porque mexe em algo muito enraizado, que é o patriarcado, né, que está aí há 6.000 anos, entendeu? Esse é um então, ponto, é uma loucura. esse é um ponto muito importante que no seu livro Rio de Janeiro e os pontos, né, a Praça Central, deixa eu pegar o nome que eu separei. Praça Tiradentes, Cinelândia. A Cinelândia, é isso. Você traz algumas memórias da Cinelândia que eu achei incrível, assim. E as dunas da Gal, que aparecem em todos os livros, do João Silvério Trevisan, do James Green, a duna da Gal era um ponto. Então, e é uma cidade que produziu Dizzy Croquettes também durante o período da ditadura militar, ou seja, teve muita coisa no Rio de Janeiro. A gente avança a década, e o seu livro é histórico também, é uma cidade que produziu também uma das figuras mais abjetas da política brasileira, né? Como que você analisa esse paradoxo da cidade do Rio de Janeiro, Rodrigo? Meu querido, assim, eu acho que a ascensão do neopentecostalismo, sabe, aqui foi muito forte e foi contaminado. Na Bahia também está sendo assim, está começando, né? Então que sempre foram lugares muito mais que tinham uma liberdade para certas coisas, e isso vai encaretando, né? Isso vai assim, vai mudando um pouco né, a aura da cidade. É uma pena. E isso, né, um inchaço, né, o êxodo rural, essas coisas todas, que aí começou a fazer esse inchaço aqui no Rio de Janeiro, e aí
a ausência do poder público fez crescer essas religiões, essas pseudo-seitas e religiões. Eu acho que esse é o principal motivo, porque essas pessoas são muito mais fáceis de manobrar, assim, eu acho, assim, e é muito mais fácil você ter uma dimensão de escândalo em cima de coisas culturais e sexuais, né, desses temas. É muito fácil você chegar para pessoas fundamentalistas e dizer que o demônio está ali, né? E aí você acaba... E também os Novos Ricos, e uma série de coisas que também tem em São Paulo, né, fazem ter esse temperamento reacionário dessas cidades. Mas o que se vai fazer? A gente vai fazendo a resistência como pode. Sim. Agora, realmente, o Rio de Janeiro, no século XX, foi uma capital cultural do país, foi uma capital política do país, foi a capital... tudo acontecia aqui. Então, você não pode contar a história do teatro brasileiro, do cinema brasileiro, da música brasileira, do futebol brasileiro, da TV, do rádio brasileiro. Tudo passa pelo Rio de Janeiro, tudo era muito forte, e isso atraía muita gente diferente para cá. Então, ficou uma cidade cosmopolita, também praieira, né, que também tinha uma sensualidade que advinha do calor e também dos corpos desnudos, e isso acabou também, o Rio também virou um epicentro LGBT. Isso, para mim, é muito claro. O carnaval gay brasileiro começou a ficar famoso no Rio de Janeiro, os shows de travesti começaram no Rio de Janeiro. Essa cultura toda, até o futebol feminino dos times, né, que a grande maioria eram lésbicas no começo, e até hoje muitas são, começou também aqui. Então, as grandes cantoras brasileiras, né, lésbicas, né, que vira até piada, que para você ser cantora de MPB você tem que ser lésbica. Poxa, todas, sem exceção, vieram de várias partes do Brasil para morar no Rio de Janeiro. Então, muita gente. A imprensa gay começou no Rio de Janeiro, sabe? Então, eu fui vendo, assim, quando eu fui vendo, gente, não é possível, é muita coisa, sabe? Aí tem os concursos o concurso de Miss Brasil gay, né, que na verdade era Miss Boneca Pop, ele se consagrou muito antes de ir para Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, com o produtor Luiz Garcia. Ninguém fala disso, né? Os bicheiros fechavam uma rua na véspera do carnaval para fazer um concurso de fantasia de travesti por mais de 10 anos, na ditadura. Você tem aquele filme Carioca dos anos 80, que é a Rainha Diaba, que é um bicheiro que mescla um pouco de Madame Satã também, que traz essa cena, né, dessa cultura underground lá no Rio de Janeiro. É uma coisa da marginalidade também, né? Aí o Madame já é um personagem bem marginal que nasceu em 1900, né? Então ele vem de lá de trás, mas ele ainda está, aí nessa fase do livro ele já estava um pouco mais tranquilo, e sim, sabe, já voltou ao teatro nos últimos anos de vida, e era uma pessoa simpática a todo mundo, já não era uma pessoa que causava pânico, mas também um personagem, como o João do Rio também, no início do século, foi um intelectual gay, embora não assumido, mas todo mundo sabia que era. E é isso, a gente vai somando os pontos e vai vendo. Aí, por exemplo, o Ney Matogrosso resolveu morar onde? No Rio de Janeiro. Angela Rorô resolveu morar onde? No Rio de Janeiro. Leci Brandão, que foi a primeira que realmente botou para fora uma coisa assim, via oral, né? Foi nas páginas do Lampião, no Rio de Janeiro. A Dora Lopes, uma cantora, compositora dos anos 50, abriu em 66 uma boate lésbica em Copacabana. Tá, então, assim, você vai somando as coisas, é muita coisa, sabe? A banda Carmen Miranda, a banda de Ipanema, que foi invadida pelos gays, por aí vai. Sabe? O Cazuza era carioca também, uma pessoa que contribuiu muito para a questão do HIV, e figuras icônicas também do transformismo, como a Laura de Bison, era do Rio de Janeiro, que tinha uma vida dupla, era um professor durante o dia e à noite era uma drag escatológica, né, que fazia loucuras no cabaré boêmio, que cheguei a conhecer, né, um dos boates gays mais importantes do Brasil, Gaivota, ficou mais de 20 anos aberta, cheguei a conhecer também, era um ponto de encontro que umas grandes cantoras
lésbicas iam, e atrizes, como iam mulheres do povão, era um ponto de encontro, num lugar muito discreto, numa casa na Barra da Tijuca, quando a Barra ainda era um lugar longínquo. E então você veja que as pessoas chegavam no Rio de Janeiro e tinham uma epifania, achavam que o Rio de Janeiro era um lugar gay, porque era muito fácil fazer pegação no Rio de Janeiro, parecia que as pessoas estavam mais disponíveis, sabe? E claro, tinha alguns lugares que eram mais propícios, como Cinelândia, Copacabana, tinha alguns lugares que eram mais, mas todos os cinemas da cidade praticamente tinham pegação, do subúrbio à Zona Sul, sabe? Então é isso, você vê as primeiras travestis importantes, mesmo porque assim, teve essa Chica Maricongo agora nesse desfile, mas isso assim, é uma liberdade meio poética você falar disso, mas até a Heloína me conta, até a minha época, nos anos 60, você não via travesti de peito andar pela rua, não, entendeu? Então isso é uma coisa, a partir dos anos 70, que começou realmente a ficar mais ostensivo, porque quando elas tinham, era homem vestido de mulher e escondido, porque a polícia não podia ver, nem os artistas ainda durante a década de 60, tinham que tirar a peruca e a maquiagem para poder ir de uma boate para outra. Então, essa cultura da transexualidade é uma coisa extremamente recente e que também o auge, né, das famosas foi Rio de Janeiro. Quando Valéria volta de Paris, que ela chegou ao Carrossel de Paris, maior cabaré do mundo de travestis, e ela volta já hormonizada, já transformada, e chega e vai para a suíte presidencial do Hotel Glória, isso foi um escândalo, sabe? Depois, no ano seguinte, quando o Rogéria faz a mesma coisa e vem e arrasa, ela sempre foi. A Rogéria, desde que ela pisou a primeira vez num palco de baile de carnaval, ela já se destacou. Desde a primeira vez que ela botou o pé numa revista, que foi Internacional 7, depois Leguel, ela já foi o primeiro nome do elenco. Ela sempre foi uma figura extremamente talentosa e carismática. E ela foi um divisor de águas também nisso no Brasil. Ela era da onde? Do Rio de Janeiro. E quantas não saíram do armário naquela época por verem esse movimento do Rogério Varela, que embora não pudesse aparecer na televisão, a ditadura não deixava, mas elas apareciam nas revistas Manchete, nessas grandes revistas de grande circulação, e as pessoas ficavam encantadas. E eram muito femininas, eram travestis, imagina, naquela época. Hoje existe essa cultura, mas é muito recente, mas assim, até 10 anos atrás, travestismo era completamente marginal. E você tinha essas pessoas ali que estavam com a cara de frente, como também a Heloína dos Leopardos, se ela aparecer numa escola de samba como principal destaque, as pessoas achavam que era mulher. Até o prefeito do Rio disse que mulher maravilhosa, que você conseguiu o Joãozinho. Aí, no dia que ele vence o campeonato da Beija-Flor, em 76, ele anuncia na quadra da escola que a principal vedete do desfile dele era uma travesti, né? E depois ela faz A Noite dos Leopardos, que foi um sucesso absolutamente estrondoso nos anos 80 e 90, e atraía, e até o Boni ia ver, os bailarinos do Balé Bolshoi, a Madonna, todo mundo queria ver A Noite dos Leopardos. Foi uma coisa também que foi um divisor de águas nessa questão também do strip masculino, dos homens se exibirem. Aí depois você vai ver que nos anos 90 eles já aparecem como destaque nas escolas de samba, que era uma coisa de mulher, ou você aparecia fantasiado, agora de peito nu, com a genitália praticamente despida, isso é uma coisa pós-Leopardos, entende? Então foi uma coisa que mudou também alguma coisa, aí começou o Clube das Mulheres, aí começou uma outra cultura, mas a pioneiríssima disso foi a Heloína. Então então tudo isso foi uma cultura que nasceu aqui no Rio de Janeiro. Eu repito, não é bairrismo, é porque, pelo sim, pelo não, por essas razões que eu já explicitei, aqui foi um lugar que foi propícia para vingar isso tudo. E fora de músicas incríveis e peças que foram feitas, como tendo o Rio como cenário, né, e artistas de várias partes do Brasil vinham para cá e produziam essa dramaturgia, essas músicas que deram certo no Brasil todo. E você vai ver que a maioria esmagadora foram feitas aqui e gravadas aqui. Uhum. E, Rodrigo, nos últimos anos, primeiro assim, antes da virada dos anos 2010 para 2020, pelo menos aqui em São Paulo, havia uma queixa das drags com falta de espaço para elas se apresentarem. E aí, nos últimos 4, 5 anos,
aqui em São Paulo, pelo menos, começou. Você tem o Cabaré no centro de São Paulo, que é um lugar voltado só para show drag. E parece que é uma retomada dessas artistas. E o seu livro você abre falando sobre a importância das drags, o que é primeiro o transformismo. Você acha que há um certo abandono, há uma retomada? Depois de ter feito esse livro e mapeado, como que você observa essa vertente? Ainda existe um problema de etarismo no mundo gay. Então, assim, eu acho que existe uma nova geração de drags muito influenciada por RuPaul e até mais politizadas que as antigas, mas, ao mesmo tempo, que não conseguem criar um estilo muito próprio. Elas são que, aliás, isso é um problema da nossa sociedade como um todo, né? A gente tem uma multidão de genéricos, né? É muito difícil, em todas as áreas, é muito difícil uma pessoa original atualmente, né? Você ter como uma Suzy Brasil, né? Consegue, é uma pessoa que massacra quando ela tá no palco, como o Rogério era assim também. É uma pessoa muito original, que tem um humor muito próprio, que tem uma verve muito própria. Então eu vejo muitas drags talentosas até, mas assim, sem muita marca. Assim, são poucas as que conseguem ter uma marca. Mas isso é uma outra história, isso é uma crítica pessoal. Mas tem muitas fazendo transformismo, no caso drag, hoje em dia que se fala. Agora, as veteranas restaram um palco de algumas saunas gays para elas fazerem. Saunas que tem garotos de programa e que eles oferecem um showzinho no fim da noite, assim, para os clientes mais velhos. Então é ali que você vai ver a Mene dos Brilhos, que você vai ver muitas vezes André Gasparelli, que você vai ver Stephanie Camburão, Desirê, e essas aqui do Rio mais velhas, sabe? De 50 para cima. A Suzy que conseguiu dar o pulo do gato e fazer teatro, e fazer shows de humor, stand-ups, essas coisas, mas a maioria dessas mais velhas ficaram circunscritas a ambientes mais, aspas, marginalizados. E, Rodrigo, você falou todo um cenário histórico do Rio de Janeiro como cidade. E hoje, o Rio de Janeiro como cidade, como é para você? Pensando uma cidade que foi epicentro da cultura LGBT, hoje, século XXI, 2026. Como que você olha para essa cidade? Olha, eu olho como eu olho para muitas cidades do mundo também. Eu acho que a internet matou muita coisa. Muita gente foi para dentro da internet. E que como hoje você também não precisa mais tanto do gueto para você se afirmar, você pode se misturar mais. E, por outro lado, eu sinto falta também de ambientes mais fechados, que você possa trocar com seus pares de outras idades. E hoje o pessoal mais jovem tem principalmente festas. Boates tem muito poucas aqui no Rio hoje. Mas você tem festas que acontecem uma vez por mês e coisas assim. As pessoas mais jovens sempre dão um jeito de se encontrar da maneira delas, do jeito delas. E, enfim, hoje a pegação, como eu já falei, até quando você vai numa festa, você tem que ligar o aplicativo para conhecer a pessoa. As pessoas mais novas já não sabem flertar olhando no olho, é muito louco. Muita gente não sabe. E então isso mudou muito, sabe? Eu sinto, havia lugares incríveis, até no carnaval mesmo, como o baile do Elite, que eu cheguei a frequentar, que é Elite, que era maravilhoso, não tem mais. Então tudo vai se transformando. Assim como hoje não tem mais uma cultura de músicas feitas para o carnaval, é uma ou outra no Brasil todo, às vezes o Ivete Sangalo lança uma coisinha aqui, um cara baiano, é uma música, não tem mais aquela opulência de músicas feitas para o carnaval, como havia sambas, marchas, depois sambas enredo e axé music, não tem mais, é uma ou outra. Então tudo vai se transformando, eu não acho que... Claro, ainda tem um outro lugar no mundo que você ainda, como a cidade de Madrid, por exemplo, na Espanha, que você ainda tem, você ainda sente que o gueto ainda tem um espaço um pouco maior, mas de uma forma geral, em grandes cidades que eu já fui, europeias e americanas, você vê que a coisa, mesmo se você for para Nova York hoje, o que existe de mundo gay lá é ridículo perto de outras épocas, entende? Não tem graça nenhuma. Então o Rio, para mim, realmente ficou meio fraco nesse sentido. Mas vira e mexe tem muitos shows, assim, agora em teatro, concursos de drags e coisas assim, o Teatro Rival faz muito, e alguns outros teatros subúrbio também, e outros locais fazem. Você tem uma outra boate, você tem essas festas, como eu disse, e esse espaço virtual que hoje é imenso. Tem milhares de influenciadores e pessoas
que fazem humor e fazem comentários nas redes sociais sobre isso, que antes não existia. É isso, as coisas vão transformando, e aí fica uma coisa, eu sinto que essa coisa é mais forte dentro do mundo virtual do que fora, sabe? Eu sinto isso, que antes as pessoas gastam mais o seu tempo para se exibirem via tela do que no mundo real. Parece que o mais importante é causar na internet. E não necessariamente só no mundo gay, tá? Estou falando no mundo LGBT, estou falando em geral. Mas é isso, o mundo vai se transformando. Ao mesmo tempo, também na política institucional houve um avanço, né? Por exemplo, tem duas travestis muito bem votadas, que é a Erika Hilton e a de Minas Gerais, eu acabei de esquecer o nome dela agora. Lorelai? Não, como é o nome dela? Não é Lorelai, não foi o nome. Tem aquela também que eu sigo também, que já foi cantora, tem uma de São Paulo, que já foi cantora e tudo, esqueci o nome dela. Então você tem hoje a Erika Hilton e a Duda Salabert, que viraram dois expoentes nacional, né? Isso também é um avanço, mas que é fruto também desse momento histórico que você traz, né? Porque havia muita politização nos trabalhos que você pega lá. Por exemplo, os jornais, se nós pensarmos, o Lampião de Esquina, os fanzines, né, LGBTs também, que circulavam, né, Rodrigo? Na verdade, os fanzines não eram politizados. Os fanzines eram fofoquinhas engraçadas que as pessoas colocavam como pseudônimo falando do meio gay. O Lampião foi o único jornal que teve assim um enfoque um pouco mais politizado até o final dos anos 80. Talvez por isso também não tenha dado tão certo, porque até ele foi ficando assim uma coisa muito forte e aí acabou que não deu certo. O Agnaldo queria uma linha um pouco mais leve e acabou que não deu certo. Agora, o que eu acho é que a gente não tinha direitos políticos no século XX. Não tinha, nem nos anos 90. O que aconteceu com a AIDS é que o início os primeiros ativistas tiveram que cuidar da nossa população para que ela não morresse. E aí conseguiram pequenas coisas para o período. Aí depois que passou essa fase mais crítica da AIDS, que o Brasil até se destacou com a política pública até muito avançada, é que começou de vez, a partir de 95, começou um ativismo mesmo, bem a passos lentos. A Marta Suplicy era um grão de areia no meio, sabe, do deserto. Então, para ela falar em casamento gay em 97, 98, foi um escândalo. Foi assim, os deputados todos ironizando, achando aquilo um absurdo. E você vê, um pouco depois, né, uma década e pouco depois, foi aprovado, né, pelo STF. Então, existe a gente conseguiu muita coisa, e claro que o fato desses grupos identitários terem conseguido um espaço maior na nossa cultura contemporânea fez ressurgir grupos extremistas que não queriam perder o seu quinhão, né, o seu lugar histórico na história. Perdão do pleonasmo. Tá? Então, é isso que aconteceu. A ultradireita vem disso. Ela não aguentou ver pessoas diferentes, né, do hétero cis branco tomar o lugar ao sol. E agora também explicitado pelas redes, né? Qualquer abraço que uma pessoa dê sei lá, no inferno do Brasil, você vai estar ali filmada no Instagram de alguém. Então, isso incomoda muito. Agora, por outro lado, é isso. Quando eu penso que quando a gente não tinha essa sociedade de celular, você também tinha espaço também para o mistério, né? E eu acho que esse mistério, essa coisa escondida, essa coisa, às vezes nem escondida de propósito, mas uma coisa que não era tão ventilada, tão, sabe, também propiciava coisas muito interessantes. Então, hoje, como tudo tem que ser muito exposto, muito visto, se você não filma é como se não existiu, se você encontra com alguém e não tirar foto é como se o encontro não existisse, isso causa um estresse coletivo e ao mesmo tempo, um enfado coletivo,
também. E, sei lá, assim, eu sinto que a gente vive um período de transição. Eu sinto que o mundo está histérico e engessado. Eu acho que só quando as pessoas perceberem que a vida tem que ser mais para fora do que para dentro da rede é que as coisas vão melhorar. Você tocou no Agnaldo Silva, e nesse momento há um fenômeno, né, televisivo, pop, com um casal de lésbicas, né, a Lorena e a Juquinha. E foi bem interessante, porque o Agnaldo falou que a vida toda ele tentou contar essa história de um casal lésbico, e uma delas, o pai, ultra homofóbico, ele nunca conseguia. Fala que só agora, imagina, né, depois de 50 anos de carreira, que o Agnaldo conseguiu emplacar essa história. Você acha isso interessante? E assim, o casal é um sucesso, é um fenômeno de redes também. Acho que é interessante, é maravilhoso. Ele fez muitas coisas, ele conseguiu muitas coisas ao longo do tempo. Isso vai estar no próximo volume que eu pretendo escrever, inclusive, que eu falo mais sobre isso. Mas, sabe, muitas coisas foram... mas é o que eu digo, a gente vive essa contradição. Ao mesmo tempo, um patrulhamento muito grande, ao mesmo tempo, as pessoas cada vez mais escancaradas. E você tem uma ideia, gente, é que as pessoas esquecem. Até um pouco antes da pandemia, os atores da Globo não podiam se sumir, não. Sabe? Isso foi uma coisa muito recente. Até os anos 2000, você vê, a minha amiga de coração, Ana Carolina, ainda tinha em 2005, na capa da Veja, não soube daí. Sabe? Você teve um Globo Repórter no final dos anos 90, que a Adriana Calcanhoto e Zé Duncan participaram, as bissexuais. Sabe? Era assim. Você, no máximo, podia dizer que era bi. Era essa coisa de... Você vê, essa geração LGBT da música, do Johnny Hooker e tudo mais, Pablo Vittar, que você pode fazer barbaridades nos clipes, beijar uma drag ou um gay, beijar um outro homem na boca, isso é impensável antes da década de 2010. Impensável. Então, é isso que eu digo. Assim, aí você, nas redes que começaram a ficar fortes nos anos 2010, você ver essas coisas todos os dias, se você quiser, você vai ver homem beijando homem, mulher beijando mulher, travesti falando barbaridade, tudo que elas nunca puderam falar, graças a Deus, mas e tudo é muito novo. Então, a história do meu livro, Audácia dos Invertidos, é um livro que eu acho importantíssimo que as pessoas leiam, da nossa classe ou não, porque fica para as pessoas entenderem que todos nós temos um passado, inclusive a nossa comunidade, que a gente não inventou nada, que as pessoas sempre fizeram loucuras, mas tudo escondido. As pessoas tinham seus códigos, tinham seu jargão próprio para esconder. Não só as travestis tinham o pajubá, mas os gays e as lésbicas também tinham as suas metáforas, as suas figuras de linguagem para poder se entenderem. Sabe? Eu vou encontrar, olha, é P, hein? É P. Esconde a pluma, quer dizer, fica durinho. Minha mãe está aqui, não sei que meu chefe está aqui. Aí a pessoa falava P nos anos 50 e 60, entendeu? Esconde a pluma. Entende? Então, as pessoas tinham as suas coisas, assim, era uma loucura. Eu adoro contar essa história. Tem um gay que está com 90, que me contou que quando eles descobriram que os caras que entregavam telegramas em casa eram bonitos, eles começavam a passar telegrama para si mesmo, porque quando o bofe chegava, entra aqui, você não quer uma água, quer dizer, isso até hoje as bichas fazem com o entregador de iFood, não sei o quê. Então, assim, ninguém inventou nada. Tudo, sabe, sempre existiu isso. E no Rio de Janeiro, quer dizer, no Brasil tem isso, né, mas em algumas cidades mais, né, essa figura do gente que faz, né, do bofe, que tem supostamente uma vida hétero com mulher, com namorada, e que gosta de transar com homens e com travestis, é uma instituição ainda no Rio de Janeiro, pelo menos sabe? E isso é uma coisa que também não foi inventada hoje, é uma coisa que vem de mais velho que andar para frente. Se você pensar que o primeiro romance gay mundial, do Adolfo Caminho, Bom Crioulo, de 1895, já falava pegação nas Forças Armadas, quer dizer, já tem mais de 100 anos. Sim. Só que, se tudo pudesse ter sido, não só nos autos policiais, mas se tudo pudesse ter sido documentado, se pudesse ter diários,
que os gays, as bichas todo mundo e as lésbicas pudessem ter seus diários, suas histórias mais contadas na literatura, na imprensa, sem escândalos, tudo mais, a gente teria uma outra sociedade completamente diferente. Então, o que é engraçado é isso, parece que não existia nada e que, de repente, só tem viado hoje em dia. Não é hoje em dia. Hoje em dia as pessoas estão assumidas, sempre teve. Só que as pessoas tinham que ter uma vida tripla, às vezes, entendeu? Uma vida quádrupla, para poder sobreviver aos seus desejos. Quantas mulheres também se casaram, quantas mulheres também tiveram filhos, para só na maturidade poderem assumir que gostavam de outras mulheres, porque a pressão em cima delas era muito maior ainda, entende? Então é isso. Assim como os homens têm uma pressão pela masculinidade, que era uma coisa devastadora, as mulheres, desde muito cedo, tinham que se casar, tinham que ser mães, tinham que ser esposas, e quem quebrasse isso era punida pela sociedade. Assim, sabe? Eu conheci uma que me deu como pseudônimo um depoimento no livro, falou, olha, eu via pessoas da minha idade tendo promoções dentro da minha empresa e eu nunca tive, sabe? Então, é um preconceito velado, muitas vezes. É uma coisa que parece que não tem, mas tem. Tem, com certeza. Bom, Rodrigo, o livro está à venda em todas as livrarias, para informar o pessoal que... Também na Amazon e nos grandes sites, né, da editora Record, é fartamente ilustrado, com ilustrações que eu tive que ir na casa das pessoas para conseguir, que eram raríssimas. Ficou um trabalho muito bonito, que eu gostei muito, ficou muito bonito o livro, muito bem editado. A capa é maravilhosa, eu adorei a capa. Pois é. E quem está aí no meio é a Meme dos Brilhos, que está com 70 e poucos anos agora, ainda faz shows, e ela estava começando aí, essa que está de na capa. As outras já morreram. Mas então é muito legal a gente poder homenagear essas pessoas que estão vivas, porque no meu livro tem pessoas anônimas, pessoas famosas no Brasil e pessoas famosas só dentro do meio LGBT. Esses 3 tipos de personagem. E eu não quis fazer uma catalogação dos LGBTs que moravam aqui, mas sim pegar exemplos relevantes de figuras que foram importantes para o Brasil e que foram importantes, assim, as histórias de anônimos, que todos nós vamos nos identificar, independente de morar aqui ou não, porque a história se repete, na verdade. Só muda o cenário, mas muita coisa só muda o cenário e é comum a todo mundo, né? Do mundo todo. Agora, tem uma coisa que eu fiz questão de fazer também no trabalho, que não é um livro de vitimismo, não é um livro que fala, coitadinhos de nós fomos assim. Não, fala de algumas violências, óbvio, mas o que é mais legal é o que tem no subtítulo, as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil. Quer dizer, como essas pessoas iam vencendo os obstáculos. Não pode fazer um baile aqui, a gente faz no outro teatro. Eu fui preso hoje porque eu sou gay, no outro dia eu estou no mesmo lugar. Entendeu? As pessoas o desejo era tão forte de viver plenamente quem se era, a sexualidade, o corpo, tudo, que as pessoas, jovens principalmente, passavam por cima de tudo, cara. Quer dizer, quem não era enrustido, obviamente, ou quem não era, quem não morreu por causa disso, né? Mas enfim, quem conseguiu entender que aquilo era importante, as pessoas passaram por cima de tudo e criaram uma cultura, a semente de uma cultura queer brasileira. Isso é que é bonito de ver. Como é que essas pessoas, por isso que é audácia também, se as pessoas tiveram essa audácia, sabe, água mole em pedra dura, conseguiram vencer e conseguiram abrir o espaço para que a gente estivesse aqui hoje. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns pelo trabalho. Acho que esse livro se junta às grandes obras que você mesmo cita lá na abertura do seu livro, que é o Devassos, o do James Green. Carnaval. Isso, além do Carnaval. Muito bom, excelente. Então é isso. Muito obrigado pela entrevista. Tá bom, meu amor. Obrigado pelo carinho, tá bom? Um abraço. Tchau. Bom, pessoal, então essa foi a conversa com o Rodrigo Faur. Como ele falou, o livro A Audácia dos Invertidos está à venda em todos
todas as livrarias, vocês podem conferir lá e atrás. Espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo, tchau, tchau.